venho a conhecer agora. Quero agradecer a acolhida do pastor Rogério, pastor da igreja, que me pegou no aeroporto, junto com o pastor Cláudio. Quero agradecer a gentileza dos irmãos de nós estarmos aqui. Eu gostaria de... Yara vai me ajudar aqui, né? Para a gente começar essa palestra. E eu queria, nessa primeira parte, nós vamos fazer um pouquinho diferente do que o Cláudio falou, sem querer desautorizá-lo, mas vamos fazer o seguinte: eu vou dividir esse conteúdo que eu tinha preparado para uma palestra em duas partes. E eu vou falar um pouco e vou parar antes do intervalo com tempo para que alguma pergunta que precisar ser feita, seja feita. E aí a gente pode dividir em duas partes. E também, na segunda parte, também. A minha expectativa, irmãos, é que aqueles que estejam aqui hoje à noite também estejam amanhã, pela manhã, quando a gente vai dar continuidade, depois de um café da manhã, vamos dar continuidade àquilo que nós vamos ministrar. E eu estou falando nesses dias, hoje à noite e amanhã à noite, sobre o discipulado como fundamento para a educação cristã. Quando a gente ouve falar sobre educação cristã, imediatamente a gente pensa um formato, uma maneira que é típica da nossa escola bíblica dominical. A escola dominical é o grande instrumento atual. A escola dominical surge há mais de 200 anos, mas obviamente na época de Jesus não havia, mas na modernidade é o grande instrumento para a educação cristã, junto com o culto de doutrina e junto com os pequenos grupos, momentos e formatos que normalmente a instrução da palavra de Deus é feita. Claro que a pregação da palavra também é um momento de educação cristã, porque o Evangelho é o conteúdo de todas essas formas de ensinar o povo de Deus, seja na escola dominical, seja no pequeno grupo, seja no culto e doutrina e, obviamente, também do púlpito da pregação. Afinal de contas, não é à toa que a palavra nos diz que a instrução do Senhor está na boca do profeta, que nós sabemos hoje é o expositor da palavra de Deus, aquele que expõe a palavra de Deus, não apenas o pregador, mas o pastor, presbítero docente, os presbíteros regentes que também o ajudam. Mas eu gostaria que nesses 2 dias, hoje e amanhã, nós pensássemos um pouco mais atrás, na época de Jesus. Naquela época, o grande instrumento, a grande maneira como a instrução cristã era feita, ou melhor dizendo, a instrução judaica era feita, era por intermédio das sinagogas. Você se recorda, obrigado meu irmão, você se recorda de vários momentos, milagres, ensinamentos que Jesus fez na sinagoga. E a sinagoga não é algo muito diferente do que nós temos aqui. Ela surge no período babilônico, quando os judeus não tinham acesso ao templo, não faziam sacrifícios, portanto, mas precisavam ser instruídos na lei do Senhor. E ela surge e se espalha, a partir daquele momento, por onde havia pelo menos 10 homens judeus adultos, que era o quórum mínimo para que se constituísse uma sinagoga em qualquer cidade. E você vai encontrar o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, pregando nas sinagogas e assim por diante. Então a sinagoga era o lugar, à nossa semelhança, em que se instruía o povo de Deus. Então, seja por origem judaica, seja por costume mais moderno na escola bíblica dominical, a nossa mentalidade, ela sempre, quando pensa em termos de educação cristã, ela pensa em termos de um ambiente, digamos assim, de classe de escola dominical, ou de classe de sinagoga, ou de classe de faculdade, ou de classe de colégio. Mais ou menos esse formato, um professor ensinando àqueles que estão na audiência. É um formato mais, eu diria, que vem logo à nossa mente. No entanto, eu gostaria de desafiá-los, hoje à noite e amanhã pela manhã, a ver o discipulado como o fundamento da educação cristã. Não apenas porque é a base,
Porque o que nós queremos com a educação cristã é fazer discípulos de Jesus. Não é apenas fazer com que a pessoa conheça muita teologia ou muita doutrina. Porque muita teologia e muita doutrina, sem que isso se desenvolva, desemboque em uma vida cristã real, não vai fazer muita diferença. Os escribas e fariseus também conheciam muito a lei, mas Jesus falou sobre eles que se deveria ouvir o que eles tinham a dizer, mas não fazer o que eles mandavam fazer ou o que eles faziam. Por quê? Porque havia uma incoerência entre o que eles ensinavam e o que eles praticavam. Parte dessa incoerência acontece quando você compreende bem as coisas, mas de uma maneira formal, de uma maneira intelectual, cognitiva, não é algo que você vivencia, que você pratica, que você está acontecendo ali no dia a dia da sua vida. Então, quando eu proponho que nós reflitamos nesses dias, de hoje e amanhã, no discipulado como fundamento da educação cristã, é porque, de fato, eu acredito que se ensina mais na convivência de um mestre com um discípulo do que em qualquer momento formal aqui, como esse. Eu não estou desprezando a escola dominical, nem o culto de doutrina, nem a faculdade, nem o colégio, nem o seminário, nem o instituto bíblico. Existem espaços e momentos para isso. Mas quando Jesus, e ele é o mestre dos mestres, o mestre por excelência, quis ensinar, curiosamente ele não montou uma classe de aula. Concorda comigo? Você não encontra Jesus numa classe de aula. Você não encontra Jesus abrindo uma escola de teologia, ou um seminário, ou um instituto bíblico. Você encontra Jesus ensinando os discípulos no caminho, inclusive lembrando o mandamento que ensina a criança no caminho em que deve andar, ou seja, caminhando com ela, e ela jamais se esquecerá disso. Aquilo permanecerá no coração dela, jamais se desviará daquilo. Então, o discipulado é a maneira como Jesus, e eu vou mostrar não apenas como Jesus, preferiu para o ensino. Ou seja, era caminhando e as pessoas convivendo com ele, os seus discípulos, os seus apóstolos, que Jesus ia ensinando da prática para a teoria. Curioso, olha só, Jesus ensinava da prática para a teoria. Com o passar do tempo, em 2000 anos da história, nós invertemos a coisa e começamos a ensinar da teoria para a prática. Quando, por exemplo, a gente pensa, como é que eu vou compartilhar o evangelho? Aí imediatamente alguém diz assim, vamos fazer um curso de evangelismo pessoal. E aí marcamos num final de semana como esse, colocamos as pessoas aqui, temos um PowerPoint, ou então uma apostila, ensinamos a teoria, e se alguém não disser assim, mas quando é que a gente vai praticar? Termina o curso, a gente volta tudo para casa, e eventualmente não quer dizer que a gente vai saber evangelizar. A gente sabe como deveria evangelizar, mas saber como evangelizar, a gente só vai saber quando for evangelizar. Então, qual é a minha proposta? É que você imagine que você não está aqui, que não sou eu o seu mestre, e que você pensasse, se Jesus fosse o seu mestre e você fosse um discípulo, como é que ele ensinaria você? Eu acredito que ele ensinaria do jeito que ele ensinou aos seus discípulos, caminhando e dizendo, olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, lembrando do que eles já sabiam, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Veja que a maneira como Jesus ensinava, partia, primeiramente, daquilo que, de alguma maneira, as pessoas sabiam, mas que precisavam ser aprofundadas ou esclarecidas, e da prática para a teoria, nunca da teoria para a prática. Isso foi tão poderoso, como a gente vai ver hoje, que Jesus ficou reconhecido como o mestre dos mestres. Quando termina o Sermão da Montanha, por exemplo, é dito pelo comentarista Mateus, o evangelista Mateus, que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, e a palavra lá é doutrina mesmo, ensino. Por quê? Porque ele não as ensinava como ensinavam os escribas e fariseus,
mas ensinava com autoridade. E aquela autoridade era por quê? Porque eles olhavam o que Jesus fazia e o que Jesus ensinava, e uma coisa batia com a outra. Então, de onde é que vem a autoridade do mestre? Da prática, que ensina por si mesmo. No caminho do aeroporto para cá, eu estava comentando com o pastor Cláudio, com o Rogério e sua esposa, que eu não decorei o nome ainda, mas eu vou perguntar uma vez. Tati. Sobre, por exemplo, o curso de enfermagem, né? Tanto o Cláudio como o Tati têm informação nessa área. Tem como você ensinar um enfermeiro, um técnico de enfermagem, à distância, sem ele nunca entrar num hospital, sem ele nunca fazer o manejo de um paciente, pegar um protocolo, uma ficha, um prontuário e saber fazer a posologia dos remédios e tudo mais? Não tem. Então tem certas coisas na vida que são na prática que a gente aprende a teoria. E aí a gente vai descobrir muitas coisas interessantes em relação a isso. Bom, pensando nisso, hoje e amanhã eu vou estar falando exatamente sobre como o discipulado é o fundamento da educação cristã. E eu começo fazendo uma provocação aos irmãos no segundo slide, que a Yara já vai projetar aí. O que é que nós consideramos, por exemplo, um ministério bem-sucedido? Porque isso tem a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia. Por exemplo, tem muita gente que diz assim: um ministério bem-sucedido é o ministério de um pregador que prega em lugares muito grandes, para 5, 10 mil pessoas, ou que está na internet, que tem vários milhares ou até milhões de seguidores, que tem muitos livros escritos. Mas o que a gente descobre é que ministério bem-sucedido é, antes de tudo, um ministério fiel a Deus. Se a igreja é pequena ou grande, se ele tem no perfil dele das redes sociais poucos seguidores ou muitos seguidores, se ele prega para poucas pessoas ou muitas pessoas, não é o critério quantitativo que faz com que alguém diga assim: fulano de tal é bem sucedido no ministério, cicrano de tal não é bem sucedido no ministério. Porque se a gente for olhar Jesus, ele começa no ano inaugural dele, que é chamado Ano das Multidões, com pessoas seguindo por causa dos pães, dos milagres, dos sinais e prodígios. E se o ministério de Jesus acabasse no primeiro ano, para essas pessoas que pensam que quantidade é sinônimo de sucesso, diria: Jesus foi bem sucedido. Mas teve o segundo ano, e teve o terceiro ano. E no terceiro ano, e algum pouco tempo depois, Jesus, que entra em Jerusalém no chamado Domingo de Ramos, e todos diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, ou poucos dias depois, não chegou a completar 7 dias, mas 5 dias depois, eles estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E na hora do Getsêmani só tinha 3 com ele, e na hora da cruz só João. E quando ele foi morto e até a ressurreição, todos se dispersaram. E se alguém fosse tirar um retrato ali e comparar com o primeiro ano e aquele último instante de Jesus, todo mundo diria: ele começou bem e terminou mal. Ele começou bem sucedido e terminou no fracasso. Então, quantidade não pode ser dito que é critério de sucesso. O que eu acho e quero propor para os irmãos é que, ao invés de a gente pensar em termos de quantidade, a gente olhe o modelo de Jesus e veja que ele faz as duas coisas. Ele é um pregador de multidões, Tati vai expor aí, segura aí, só dá um toque, depois você vai me dando o restante. E depois ele vai se tornar alguém que também cuida de pessoas individualmente. Vamos para o primeiro texto? Abra aí Mateus capítulo 4, verso 23 e 25. Qual é o meu ponto, irmãos? O meu ponto é: o discipulado é o fundamento da educação cristã. Jesus, o mestre dos mestres, ensinou enquanto fazia discípulos, da prática para a teoria, e não da teoria para a prática. E que nós não devemos assimilar que ministério bem-sucedido é ministério com grande quantidade de pessoas. Estamos alinhados até aqui? Ficou claro?
essa é a introdução. Então vamos primeiro para o texto, Mateus 4, 23 a 25. Você vai poder ler na sua Bíblia, mas acompanhe na projeção, porque tem umas coisas interessantes que eu coloquei lá também. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, e aí eu chamo a sua atenção para 3 verbos nesse capítulo 23. Eu não sou assim mestre em português e literatura como o pastor Rogério, mas eu vou dizer, estão todos os 3 no gerúndio. E se estão no gerúndio, estão falando sobre como alguma coisa foi feita. Então, qual era a ação principal? Jesus percorria toda a Galileia. Mas como ele percorria? Ele percorria fazendo 3 coisas. Veja aí, está em amarelo. Quer dizer, mais ou menos, tá ali, dá para ver. Em amarelo, está assim. Primeiro, ensinando aonde? Aquilo que eu falei. Jesus chegava lá. Você tem, por exemplo, em Lucas capítulo 4, chega o dia, dentro da ordem litúrgica, o texto é Isaías, o Espírito de Deus veio sobre mim, e ele me ungiu, tal. Jesus lê aquele texto, em pé, como é costume na sinagoga, senta para pregar, lá é o contrário de nós, e aí ele diz o quê? Hoje mesmo se cumpriu essa escritura. Então você encontra Jesus em momentos como esse, ensinando nas sinagogas. Mas além de ensinar nas sinagogas, ele também percorria toda a Galileia, pregando o evangelho do reino. E aqui são 2 ações diferentes, preste bem atenção. Uma é você ensinar, tem a ver com a palavra grega didascalia. E outra é você proclamar, tem a ver com outro verbo grego chamado kerissou, proclamar. Uma pessoa que proclama, ela anuncia algumas coisas. Quer a pessoa creia, quer a pessoa não creia, está anunciado, é um aviso. O arauto do rei era aquele que saía na frente do rei, anunciando: o rei está chegando, o rei venceu, todo mundo se volte, todo mundo se dobre para o rei. Era um arauto, ele proclamava. Jesus era um arauto, porque ele pregava o evangelho do reino, mas ele também era um mestre, porque ele ali ensinava na sinagoga e curava, diz o texto, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então perceba, 3 ações que explicavam o ministério de Jesus. Ele pregava o evangelho do reino, ele ensinava nas sinagogas, ele curava toda sorte de enfermidades. Qual foi o efeito disso? Verso 24, diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria. Jesus ficou famoso com esse programa de ministério, ensinar, pregar e curar. E trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E aquilo que já era famoso tornou-se mais famoso ainda, porque no verso 25 diz que da Galileia, Decápolis, que eram aquelas 10 cidades que ficavam mais ao norte, oeste e noroeste da Galileia, de Jerusalém no sul, da Judéia no sul e de além de Jordão, onde era a Jordânia na época, as terras de Moabe e assim por diante, numerosas multidões o seguiam. Então veja, a sua fama correu, ele continuou fazendo mais do mesmo e o efeito foi que mais multidões o seguiam. A pergunta é: Jesus estava sendo bem sucedido? Sim. Naquilo que ele se propôs, ele estava sendo bem sucedido. Ele estava ensinando, proclamando e curando. Tanto é que a multidão só crescia. Mas veja, ele não era bem sucedido porque a multidão crescia. Ele era bem sucedido porque ele fazia 3 coisas que juntas, de maneira equilibrada e integrada, davam para ele um ministério que tocava todas as necessidades de todas as pessoas. Supria a necessidade de instrução, supria a necessidade de anúncio, supria a necessidade de bem-estar, curando toda sorte de enfermidades. E quando você vai analisar isso aqui, você vai ver que essas enfermidades aqui
doenças e enfermidades, veja aí, enfermidades e tormentos, é a outra tradução, são tanto coisas físicas como coisas mentais e emocionais, aquilo que hoje se chama de psicossomática, em que se a mente estiver doente, o corpo sofre, e quando o corpo muitas vezes sofre, a mente também sofre. Jesus via o todo do ser humano, e por conta disso, o seu ministério era bem sucedido, a sua fama correu por toda a região, e numerosas multidões o seguiram. Mas veja, não era porque as multidões numerosas o seguiam, que o seu ministério era bem sucedido. Era porque o seu ministério era equilibrado nesses três aspectos, e ele não deixava de fazer um para fazer o outro, não esquecia de dois para fazer um, não dava mais força em um do que no outro, fazia as três coisas. Os gerúndios estão todos aí, é que ele era bem sucedido. O que é que eu e você talvez faríamos? Bom, se isso está funcionando e estamos fazendo, imagine você pastoreando uma igreja em que isso está acontecendo. Alguém diria assim: rapaz, não mude, porque em time que está ganhando não se muda. Continue fazendo isso. Só que Jesus sempre teve por certo que ele só tinha 3 anos e meio para cumprir a sua missão. Em dado momento, no 2º ano, ele começou a alertar os seus discípulos que o Filho do Homem seria preso, seria morto e assim por diante. Os discípulos começaram a perceber. Nesse evangelho mesmo, Mateus capítulo 16, você vai encontrar Jesus já anunciando explicitamente que o Filho do Homem iria ser morto. Então perceba, ele não continua fazendo apenas isso, mas ele começa a fazer aquilo que eu chamo de uma abordagem personalizada, que é o que você está vendo aí no quadro já. O que é uma abordagem personalizada? É quando Jesus, sem perder de vista as multidões, ele começa a ver os indivíduos. E por que ele precisava ver os indivíduos? Porque tinha certas coisas que ele tinha que fazer de maneira tutorial, como um tutor para cada indivíduo. Ele tinha que fazer como um mentor para cada aprendiz. Ele tinha que fazer como um mestre para cada discípulo. Porque tem certas coisas que a gente aprende com todo mundo, mas tem certas coisas que a gente só aprende quando alguém se dedica de maneira específica para ensinar a mim de maneira personalizada. Todos nós já passamos por experiências assim, de frequentarmos uma classe escola dominical, ou um instituto bíblico, ou um seminário, ou um curso de faculdade, ou de colégio, ou qualquer coisa desse tipo, onde todo mundo recebia o mesmo ensino, mas em determinado momento, uma dúvida surgia, a gente procurava o professor nos dava uma literatura a mais, um conselho a mais, uma indicação a mais, uma tarefa a mais. O que é a abordagem personalizada? É que, sem perder o todo, você se dedica a cada um como sendo o único na sua necessidade. Imagina a sua classe de escola dominical. Você prepara suas classes dominical, você usa a revista da igreja ou um livro, você prepara e você diz as mesmas verdades para todos. Mas quando é que você percebe que alguém está precisando de um pouquinho mais? Quando alguém faz uma pergunta, quando alguém lhe pede uma indicação de mais um livro, quando alguém traz uma ideia e confronta a sua ideia com a ideia que viu na internet, leu num livro, aí você diz: essa pessoa precisa de mais, essa pessoa eu tenho que mentorear, discipular, tutoriar, porque essa pessoa eu preciso olhá-la de maneira singular. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Existem 2 desafios na igreja, nesse tema. O primeiro deles é que, às vezes a gente pensa que só pode fazer isso quando a gente tem uma igreja pequena, com uma classe, por exemplo, de escola dominical, que a gente conhece o nome de todo mundo. E o outro desafio é quando a gente tem uma classe pequena, numa igreja pequena, e a gente acha que, para ser bem sucedido, precisaria ter uma igreja maior,
e uma classe maior, para que o impacto da nossa ministração, do nosso ensino, fosse maior. Mas quando Jesus terminou, ele só tinha 11 com ele. E esses 11 foram suficientes para trazer o evangelho até nós. Por quê? Porque sem deixar de pregar para multidões, Jesus preparou aqueles 11 como discípulos e depois os enviou como apóstolos. Então, o que é que eu chamo de uma abordagem personalizada? É um relacionamento mais próximo, onde Jesus propõe para eles que eles sejam discípulos de Jesus, mas também dá para eles uma missão definida, para eles fazerem discípulos para Jesus. Então, uma coisa é você ser discípulo de Jesus, outra coisa, complementando a primeira, é quando Deus lhe chama com uma missão definida para dizer assim: não fique só com você, você também precisa fazer discípulos para Jesus. Eu tenho 2 textos para provar isso. Primeiro, Mateus capítulo 5, no início do Sermão da Montanha, verso 1 e 2. E o outro, Lucas capítulo 5, no verso 1. Veja o que é que diz o texto de Mateus 5, verso 1. Diz assim: vendo Jesus as multidões, ou seja, quem que estava ali? Multidões. Multidões. Subiu ao monte, e como ele se assentasse, ele como mestre se assenta para ensinar, no meio da multidão, do meio da multidão, aproximaram-se os seus discípulos. A palavra discípulo aqui não é um termo técnico, eram aqueles que o seguiam regularmente. A palavra grega é a palavra matetes, aquele que segue nos passos de alguém, um que acompanha alguém. Então aproximaram-se aqueles que acompanhavam Jesus, e ele passou a quem ele ensinou? A quem ele ensinou? Quando você lê o Sermão da Montanha, aquele Sermão da Montanha é tipicamente o ensino para grandes multidões ou para discípulos? Percebe? As multidões ouviram, porque estavam lá. Mas qual era o foco do ensino de Jesus? Preparar aqueles discípulos para cada vez mais serem discípulos dele. Você encontra em Mateus 5 grandes discursos, todos eles relacionados ao fato de que ele estava para provar que Jesus era o rei que veio inaugurar o reino de Deus. Então, o primeiro discurso, que é o discurso do Sermão da Montanha, é a constituição do reino. O último, que é o discurso escatológico, é a volta do rei. Em Mateus 10 tem um discurso chamado o discurso dos discípulos, que é os súditos do rei, quando ele diz: eu vos envio como ovelhas perante lobos, e assim por diante. Então todo o evangelho de Mateus é para discípulos e súditos que estavam se preparando para seguir Jesus como discípulos, mas também estavam sendo preparados para seguir Jesus e fazer outros discípulos. Tanto é que a última ordem que ele dá àqueles homens é: ide, portanto, e fazei discípulos. Veja agora Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que ao apertar Jesus, a multidão, olha só, a multidão estava lá, novamente. E diz o texto que a multidão o apertou para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Ele estava junto ao lago de Genezaré. E então, um pouquinho mais na frente, já no finalzinho do capítulo 10, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A palavra o seguir aqui é um verbo que significa seguir alguém de perto, o verbo akuloteo, que em grego significa seguir de perto. Era uma multidão que ouvia Jesus de longe, e dentro daquela multidão Deus chamou alguns para se tornarem aqueles que caminhavam de perto com ele. Por que Jesus não simplesmente aumentou a multidão?
Porque Jesus não tinha propósito de só encher a igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Encher a igreja nos dias de hoje, encher a igreja de gente nos dias de hoje, é algo relativamente fácil se nós comprometermos a mensagem, se nós comprometermos a nossa postura. Aqui mesmo em Fortaleza, você vai encontrar a igreja que tem milhares de membros, que talvez se juntar à Igreja Presbiteriana do Brasil todinha na capital cearense, não dá uma congregação dessas chamadas igrejas. Eu não quero julgar o ministério de ninguém, mas veja, juntar gente, é possível juntar. Fazer a igreja não caber, é possível fazer. Mas a pergunta é isso que nos faz ter um ministério bem-sucedido? Não creio. E não é porque eu sou contra o crescimento, eu sou pastor de uma igreja que tem quase 800 membros. Nós não temos uma estrutura própria, nós alugamos um espaço, e recentemente, quando nós tivemos que expandir, e alugamos o anexo, que nós não alugávamos antes, o dono do local perguntou, mas por que vocês vão alugar? Não está bom o tamanho do salão? E eu disse, não, mas é porque a gente precisa fazer salas de escola dominical, porque a escola dominical precisa crescer. Nós instruímos crianças, jovens, adolescentes, adultos e tudo mais. Na cabeça dele, de um homem descrente que estava alugando para uma igreja, qual é a concepção que ele tinha? Era só ter um salão muito grande, porque o que eu vejo na televisão e na rua é botar gente dentro de um grande salão. E aí eu tive que explicar para ele, mas nós presbiterianos não somos assim. Nós não apenas proclamamos para a multidão, nós ensinamos na nossa, entre aspas, sinagoga. Jesus podia fazer uma opção pela multidão. Eu acho que existe uma grande tentação quando nós comparamos o nosso ministério com essas igrejas, dizer assim, eu queria ser grande como ela. Mas a que preço? Comprometendo o quê? Será que estaríamos sendo bem-sucedidos mesmo aos olhos de Deus? Ou seremos e estamos sendo, se tivermos essas três coisas de maneira bem equilibrada? Proclamando o Evangelho do Reino, ensinando e fazendo bem para as pessoas, no conceito mais amplo do curando a toda sorte de enfermidades e tormentos. Então Jesus tomou agora, nesse momento, irmãos, uma decisão estratégica. Claro, eu estou falando humanamente falando, porque como Deus, ele sempre teve esse plano, sempre teve esse propósito. E qual foi a decisão estratégica de Jesus? Essa que você vai ver agora projetada no próximo slide. Olha o que é que Jesus faz. Pode apertar mais uma vez, tá? Pronto, tá bom. O que é que Jesus fez? Jesus tirou de multidões para discípulos. Jesus escolheu fazer discípulos, ao invés de simplesmente reunir, falar e impressionar multidões. Ele tomou essa decisão. Ele não deixou de falar às multidões, mas ele tomou paralelamente um foco. Concentrou o seu esforço a partir de determinado momento em preparar discípulos. Enquanto pregava para as multidões, preparava discípulos. O que é que isso tem a ver com a educação cristã? Bom, você pode ter uma classe de 50 pessoas na escola dominical. É a sua pequena multidão. E você prepara uma excelente sala, uma excelente aula. Mas você não olha cada uma daquelas pessoas como Jesus olhou quando disse assim, eu vou torná-los meus discípulos. E aí você pode pensar que está fazendo um excelente trabalho em dar uma boa aula. Eu não estou dizendo que você não está fazendo. Mas se você seguir o modelo de Jesus, você vai precisar dar a cada uma daquelas pessoas aquilo que cada uma daquelas pessoas individualmente precisa. Um professor de escola dominical é um pequeno pastor daquela classe. Não adianta ele ter uma boa didática se ele não sabe o que o aluno passou durante a semana e quais são as lutas, inclusive, que ele vai passar para colocar em prática aquele ensinamento que ele colocou ali na classe.
Se nós tivermos essa mentalidade, pouco importa se somos presbíteros, pastores, professores de escola dominical, de adultos ou de crianças, e cada pequeno grupo de pessoas, que é a nossa multidão, se grande ou pequena, pouco importa, mas é o pequeno rebanho que Deus nos deu. Nós olharmos para aquele pequeno rebanho como um todo, mas também individualmente, nós estaremos seguindo a Jesus. Porque o discipulado é o fundamento da educação cristã. Cada um de nós se lembra de pelo menos um professor ou uma professora que nos deu uma atenção especial, irmãos. Em algum momento da nossa história, quando éramos pequenininhos ou agora mais recentemente, um professor ou uma professora que olhou para você e disse assim: eu vou investir em você alguma coisa que eu vejo que você está precisando, e vou lhe dar mais um pouco do que eu dei para os demais. Essas pessoas marcaram a nossa vida e ainda hoje marcam. A minha esposa, que gosta muito de ensinar em escola bíblica dominical, ela não esquece de uma professora que ela teve. Ela foi criada no Evangelho, eu me converti mais tarde, converti aos 15 anos, mas ela foi criada no Evangelho, e ela lembra da esposa do pastor, a irmã Ledir. E Ledir foi a professora que marcou a vida da minha esposa Séfora. Quando ela dava aula aos adolescentes em João Pessoa, hoje ela mora comigo em São Paulo, e eu que vou mais para João Pessoa, e ela vai, quando é possível, próximo final de semana, o feriado prolongado, ela vai estar. Ela diz assim: todas as vezes que eu entrava numa sala de aula e que tinha aqueles adolescentes, eu me lembrava da maneira como professora Ledi, dona Ledi, a esposa do pastor, me ensinava de uma maneira que eu me achava a única aluna daquela classe. Ela não era a única aluna. Possivelmente a professora Ledi fez isso com outras pessoas, mas para ela foi o mais importante. Você percebe então que Jesus singulariza através do ensino, quando discipula. Então, o meu papel como professor de escola dominical, como pastor, como presbítero, em qualquer função que eu exerço, líder de uma sociedade interna, não é somente falar para todos, é falar para todos e aplicar para cada um aquilo que precisa, e a gente faz isso através do discipulado. Discipulado, irmãos, não é, antes que alguém pense, um curso de 8 semanas para uma pessoa nova convertida. Discipulado não é um material didático que a gente segue fazendo perguntas e respostas. Discipulado não é um programa para fazer a igreja se multiplicar. Discipulado é a caminhada de cada um de nós com Jesus Cristo. Quando um discípulo mais maduro ajuda um discípulo menos maduro. E alguém fez isso com você, meu irmão, em algum momento da sua vida. Intencionalmente ou não, alguém fez isso com você. Então, o que eu posso e preciso fazer é exatamente isso com as pessoas. Isso multiplica o meu esforço e produz nesse meu esforço vitalidade e vida. Então, Jesus tomou essa decisão. Ele não apenas juntou, reuniu, falou e impressionou multidões, mas ele fez o que tinha de proclamar para as multidões e chamou para um cantinho e preparou discípulos ao longo da vida. E o que foi que Jesus fez? Ele pegou homens que eram descrentes e da descrença ele trouxe para a crença. Da crença para a maturidade e da maturidade para a liderança. Não eram crentes, depois do processo se tornaram apóstolos. Quem foi que fez isso? Uma classe de escola dominical, uma multidão que ouvia Jesus proclamando? Também. A multidão também. Mas porque Jesus olhou para cada um e discipulou cada um de maneira muito particular. Existe um poder divino quando alguém ajuda alguém mais imaturo a amadurecer. E não é perda de tempo, não é perda de energia. Aos queridos colegas pastores aqui, a gente vai falar um pouquinho mais depois do intervalo sobre isso. Existe um segredo nisso aí.
É como se você estivesse preparando as bases de algo que depois você vai ver o fruto. Na verdade, Jesus faz isso. Jesus escolhe pescadores e Jesus escolhe homens para ensiná-los a semear. E a semeadura é uma coisa muito interessante. Você joga a semente, não tem garantia que ela vai vingar, o quanto ela vai dar, mas você confia que se você cuidar daquela semente, naquilo que você puder fazer, todas as possibilidades é que ela lhe dê bom fruto. Você não vê por um tempo acontecer, você olha para a terra, não está nada acontecendo ali, daqui a pouco aparece um brotinho que só, aquele broto se torna um pé de milho com várias espigas, ou aquele caroço de manga, aquela grande mangueira que vai dar em 2, 3 anos, todos os anos, uma safra muito grande de mangas. O nosso trabalho é um trabalho de semeadura, mas não semeadura do tipo assim, joga quem quiser que pegue, também, mas não apenas isso. Jogue quem quiser que pegue, mas também, e para você está aqui essa semente, para você essa semente, e para você essa semente, e para você essa semente. Nem uma coisa só, nem outra só, as duas juntas. A gente anda com duas pernas para não cansar e não desistir tão cedo. Uma dá apoio para a outra. Inclusive, diga-se passagem, é isso que eu penso. Quando eu estou pregando, quando você, pastor, está pregando, normalmente você explica o que, por quê e para quê. Mas você não consegue, muitas vezes, aplicar de maneira tão perfeita a cada pessoa o como. Você diz o que, você quer dizer a verdade. Você diz por quê, onde está fundamentada essa verdade, e qual é o propósito dessa verdade, o para quê. Mas a maneira como cada um vai colocar em prática, que é o como, você não consegue fazer na pregação. Quem é que complementa a pregação? O discipulado. O discipulado é que você chama e diz assim, você lembra o que eu disse? Por que eu disse? E para que eu disse? Pois agora eu vou lhe ensinar o como. Como você vai colocar isso em prática? Mas não é assim, vai e faz. Está aqui a instrução e o mapa. Não, venha comigo que você vai aprender comigo. Eu vou fazer e você vai observar. Depois você vai fazer comigo. E depois eu vou lhe enviar, fazer e vou lhe acompanhar, corrigindo o que precisa ser corrigido. Até que chegará um momento que eu vou enviar você e você vai fazer sozinho. Mas quando você estiver fazendo sozinho, convide outros e repita o processo. Porque é assim que o discipulado acontece. Eu estou conseguindo ser claro, irmãos? Então, é mais ou menos isso que eu vim falar nessa primeira metade. Então, Jesus fez uma decisão estratégica. Agora, não foi Jesus quem inventou o discipulado. Do mesmo jeito que ele não inventou a sinagoga, mas aproveitou-se da sinagoga, ele não inventou o discipulado, mas aproveitou o discipulado. Por exemplo, os hebreus ou judeus também não inventaram o discipulado, mas há vários exemplos de discipulado na antiga aliança. Por exemplo, quando Moisés precisou espionar a terra, ele mandou quantos espias? 12 espias. Voltaram 2, como era o nome deles? Caleb e Josué. Deram um relatório não otimista, eles deram um relatório realista de que a terra era difícil de ser conquistada, mas que confiando em Deus isso ia ser feito porque era promessa do Senhor. Deus tomou um deles, Josué, que já era ajudante de Moisés, que já estava coladinho ali com Moisés, que já tinha visto como Moisés liderava ali, e que era, junto com Caleb e Moisés, os 3 únicos remanescentes do povo que saiu do Egito, e preparou Josué para suceder Moisés. Deu certo? Deu excelente. Deus disse, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. O discipulado se concretizou. Mas Josué não fez o mesmo. E o que é que acontece depois que Josué morre? Acontece o período mais obscuro e terrível da história de Israel, o período dos juízes. E o que é que caracterizava os juízes? Aquele período,
Cada um fazia o que dava na cabeça. Por quê? Porque não tinha modelo, não tinha paradigma, não tinha alguém que tivesse preparado um sucessor. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, é nós acharmos que vamos ficar para sempre naquela função, seja de pastor, de chanceler, de presidente daquilo outro. Não. O reino de Deus usa pessoas um período, depois usa outro período, assim como recebemos o cajado e o bastão dessa corrida, vamos passar a outros. A grande questão é, vamos preparar os outros que estarão depois de nós? Na sua igreja, está havendo um discipulado que prepara pessoas de maneira estratégica para deixar, depois que você partir para o céu ou para outro lugar onde Deus lhe mandar, gente que vai tocar, ou a igreja vai para o buraco porque você não preparou ninguém? Na sua classe escola dominical, depois de amanhã, se adoecer daqui para lá, espero que não aconteça isso com você, mas se acontecer, o superintendente vai ter um substituto à sua altura? Na sua classe já tem um aluno mais maduro que você está preparando, que se você mandar o material e dizer assim, olha, compartilhe isso aqui, ele não vai dar talvez uma aula que você deu ou daria, mas ele vai conseguir fazer algo positivo? Ah, mas o professor sou eu. Mas que professor é esse que não prepara alunos para ensinar também? Não é um dos grandes dramas das igrejas, quando vai chegando essa época do ano, que aquele irmão ou aquela irmã diz, pastor, olha, foi bom esse ano, eu fiquei na presidência disso, na direção daquilo, mas ano que vem eu quero descansar, eu quero dar só apoio. E aí o que é que acontece? Todo mundo sai apavorado. Por quê? Porque no processo do ano todo, aquela pessoa não preparou ninguém para passar o bastão. E às vezes o colega pastor, o presbítero, o conselho da igreja também não atinou para isso. Aí vai ter que pegar alguém improvisado e colocar no lugar, e o ministério vai sofrer. Pense em plantação de igreja, em trabalho pioneiro. Quando é que nós pensamos em preparar os presbíteros da igreja? Quando temos que organizar a igreja no presbitério. E aí corremos para arranjar 2 homens, que nem sempre são os 2 melhores, nem foram os mais bem preparados, para organizar a igreja. Então perceba, como é que a gente corrige tudo isso? Por meio do discipulado, irmãos. Amanhã eu vou mostrar para vocês como o discipulado é a melhor ferramenta para formar liderança na igreja. E vou falar desse tema aqui, o fator Éfeso, de como Paulo preparou os presbíteros da igreja de Éfeso quando ele partiu. E como é que ele fez isso? E como é que nós podemos fazer isso ainda hoje? É um modelo, por isso que eu chamei de o fator Éfeso. Foi o que explicou depois como aquela igreja, em 3 anos, que foi o tempo que Paulo passou lá, se tornou uma igreja tão sólida, tão firme, que a carta mais profunda de todo o Novo Testamento, das 13 que Paulo escreveu, era a carta, e é a carta escrita aos irmãos da igreja de Éfeso. Como é que foi isso? Eu vou provar para vocês que foi por intermédio de discipulado. Ele não fez uma pós-graduação, não fez um mestrado, nem um doutorado com os presbíteros para isso. Ele fez discipulado, assim como Jesus fez com seus discípulos. E está ao alcance de todos. E é assim que a gente também prepara. Veja, gregos, romanos, outras culturas antigas também tinham discipulado e mentoria. Eu vou falar daqui a pouco, no próximo slide, de um caso em que Jesus, inclusive, recebeu discípulos de João Batista, porque João Batista já tinha discípulos antes de Jesus. Então, o que é que Jesus propôs? Jesus propôs que o discipulado fosse o seu paradigma, o seu padrão, o seu modelo de formação. E como é que ele fazia isso? Por meio de processos mais relacionais e não formais. Eu vou mostrar o texto no próximo slide para vocês. Ao invés de outros processos de ensino e aprendizagem, principalmente no contexto atual de igrejas, de instituições escolares, Jesus preferia a convivência. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu sou
presidente de sínodo, fui presidente de presbitério, eu amo a estrutura, o processo, a organização, a maneira como a gente governa a igreja, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nada disso substitui a vida de um discípulo mais maduro sendo investida na vida de um discípulo em maturidade. Deixa eu lhe dizer isso. Não é muita organização que dá vida para a igreja. E aqui eu uso um livro que certamente algum de vocês já leu, que é A Videira e a Treliça. A videira é a vida cristã, a treliça, que é aquela coisa que segura a planta quando está começando, é a estrutura, que pode ser a estrutura de governo, a estrutura do ensino-aprendizagem, a estrutura da escola dominical, mas a estrutura não dá vida, ela apenas evita que a vida se desenvolva de maneira desorganizada. Quando você coloca um gradil numa planta, é para que ela cresça para cima e não esparramando no chão. Mas o gradil não tem poder de fazer a planta crescer. Quem tem poder para fazer a planta crescer é a seiva, uma boa nutrição, água, adubo. Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que pegar o discipulado e fazer a igreja ser forte, saudável e crescente por meio do método que Jesus usou. E o método que Jesus usou foi o discipulado, irmãos. Agora, a organização vai ajudar a que esse crescimento seja organizado para a direção que a gente quer. Às vezes eu penso que a gente está com muito gradil, com muita treliça e pouca videira. Porque também, se você fizer um gradil bem fechado, quem gosta de planta aqui sabe disso, vai sufocar a planta, porque não entra ar, ela fica presa, ela não tem como crescer. É como colocar um sapato apertado num pé que já cresceu. O pé deforma, a planta deforma, a igreja deforma. Então perceba, Jesus propôs esse discipulado como um paradigma. E aqui eu vou para o último slide dessa primeira parte, que é quando isso acontece. João capítulo 1, pode passar, João capítulo 1, verso 35 a 42. É o último texto, eu convido você a acompanhar a leitura, tá bom? Depois de eu ler e explicar esse discipulado, esse slide, eu vou abrir para alguma pergunta, a gente vai para o intervalo e volta para a parte final, tá bom? Olha o que é que diz João capítulo 1, verso 35 a 42. No dia seguinte estava João, a gente sabe que aqui é João Batista, lógico, e ele estava outra vez na companhia de quem? 2 dos seus discípulos. Então João Batista tem discípulo, não tinha? Tinha tanto que quando chega em Atos 19, que você lembra, eles são encontrados, eles não sabiam ainda, porque tinham se espalhado em vários lugares, que Jesus era o mestre que João apontava. Tanto é que eles precisavam ser instruídos, porque antes eles só batizavam no batismo de João, que é o batismo que acontece logo no início do Evangelho, que o próprio Senhor Jesus foi batizado. Então ele tinha discípulos, para mostrar que o discipulado não foi criado por Jesus. Já havia discipulado na tradição judaica da antiga aliança. Mas veja o que acontece. Verso 36. E vendo Jesus passar, ele dá o testemunho, é o terceiro testemunho no capítulo 1, João dá 3 testemunhos no capítulo 1. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, o que é que fizeram? Seguiram Jesus. Qual é o verbo aqui? Aquele que eu citei, akuloteo, aquele que segue o discípulo, o mestre de perto. Ou seja, eles deixaram de seguir João de perto para seguir Jesus de perto. João foi um fracasso? Não. Porque todo discipulador não discipula para si. Ele discipula para Jesus. Quando a gente tem alguém que a gente discipula, para quem que a gente aponta? Seja meu discípulo? Não. Nem Paulo disse isso. Ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então João não foi um fracasso, pelo contrário. Ele foi tão bem sucedido que cuidou daqueles discípulos enquanto o Cordeiro de Deus vinha, e quando ficou claro quem era o Cordeiro e eles tinham maturidade para entender,
ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Vocês se lembram das vezes que eu falei que o Cordeiro viria? É esse aí, pronto, pode seguir agora ele. Passou de ano. Na escola tradicional a gente faz uma prova para passar de ano. No discipulado tradicional, como João fez, a gente diz assim: agora você segue Jesus e vai fazer outros discípulos em nome dele. Veja o que acontece. Jesus voltando, esse verso 38, e vendo que o seguiam, veja, tem que seguir aí várias vezes, né? Seguiam, disse-lhes assim: que buscais? Veja, na nossa língua está assim, mas se fosse na língua de hoje assim, o que é que vocês querem? Não é isso? Então, o que é que vocês querem? Vocês saíram de lá, eu vi que João de lá apontou para mim, vocês saíram de lá e vieram para cá. O que é que vocês querem? Jesus obviamente sabia, todas as perguntas que Jesus faz ele conhece, mas ele queria a expressão verbal, ou aquilo que a gente chama de profissão de fé, daqueles dois homens. O que é que eles dizem? Rabi, que quer dizer mestre. Veja aí, eles reconheceram Jesus como o mestre. Onde assistes? Onde assistes? Em linguagem do dia de hoje, diria assim: onde tu vives? Onde tu ensinas? Por onde tu andas? Onde tu estás? E aí o que acontece? Jesus diz assim: rua fulano de tal, número tal, pode ir para lá, passe na secretaria, se matricule, o curso começa segunda-feira de 8 horas. Foi isso que Jesus falou? Foi o que ele disse: vinde e vede. Na tradição judaica, ver é o conhecimento mais profundo do que ouvir. Lembra o que acontece depois da experiência de Jó? Eu te ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. O que é que fez Jó ter um conhecimento mais profundo de Deus? A experiência pela qual ele passou. Qual é a grande escola? É a experiência, irmãos. Eu não estou dizendo que a doutrina não é importante, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a gente chega à doutrina a partir da necessidade que a experiência nos aponta. E foi isso que Jesus disse: olha, vinde e vede. Eles foram, pois, e viram onde Jesus estava. Onde ele estava? Onde? Ensinando, né? Onde ele estava dando aula, onde ele estava dando curso. Foi isso? Onde ele estava morando. E aí diz o texto: e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. Se eles chegaram por volta da 4 horas da tarde e ficaram com ele aquele dia, provavelmente eles dormiram na casa de Jesus, ou onde Jesus estava. A partir dali, começou um processo de discipulado. E quem eram eles? Era André, verso 40, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha aí, mais uma vez seguir. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Veja que coisa interessante. Ele era de João, João apontou para Jesus, ele passou a ser discípulo de Jesus, permaneceu com Jesus. Aí a primeira coisa que acontece, ele nem tinha feito o curso ainda, não tinha nem sabido qual era a bibliografia do curso, ele imediatamente já entendeu que ele tinha que fazer a mesma coisa com o seu irmão e levou Simão para Jesus. E diz o texto que ambos começaram a seguir a Jesus. Como é que uma pessoa com tão pouco conhecimento já faz o certo, quando ele vê alguém com muito conhecimento e maturidade fazendo o que é certo? Antigamente, quando não tinha escolas, tinha o mestre artesão e tinha um discípulo. Para trabalhar em madeira, por exemplo, o marceneiro. Tinha curso de marcenaria? Não tinha, irmãos. O menino era pequenininho, começava a ver o artesão, o marceneiro, fazendo os móveis, esculpindo, cortando, medindo. Na prática ele aprendia. Com o passar do tempo, irmãos mais modernos, a gente começou a substituir esse método por métodos que a gente julga que são mais eficientes.
mas não são. Não são. Eu sei que está passando pela cabeça de alguém aí, mas o senhor querendo dizer o quê? Que eu vou levar a igreja toda para morar comigo, O senhor quer dizer o quê, então? É isso? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas ficou claro, então, irmãos, que Jesus só tinha um plano, ele colocou em prática esse plano, o plano dele era o discipulado, e foi assim que ele formou a sua liderança, porque tomou uma decisão estratégica de não apenas reunir multidões, mas também fazer discípulos. Amém? Um intervalozinho, mas antes disso, se tiver uma ou duas perguntas, eu estou à disposição para responder. Senão a gente vai molhar a garganta e fazer isso aqui. Esse livro, só para, enquanto alguém se anima para responder, para fazer as perguntas, esse livro, eu não vim aqui para ler livros, para vender livros, mas assim, eu vim para mostrar que esse livro é um livro novo que saiu pela Casa Editora Presbiteriana, Cultura Cristã. Começa um novo selo chamado Cultura Acadêmica, são teses e dissertações de mestrado e doutorado que foram publicadas na forma de livro. Essa aqui é a minha tese de doutorado no Andrew Jumper, o nosso centro de excelência de formação dos pastores presbiterianos, e que tem a ver com a formação de liderança no processo de plantação de igreja, mas também na igreja de um modo geral, por meio do discipulado. Então esse livro fala muito mais profundamente aquilo que eu estou somente dando um esboço para os irmãos hoje e amanhã. O interessante desse livro é que ele serve tanto para a pessoa que é plantador de igreja, pastor de igreja, como também para qualquer liderança da igreja. Ele tem um prefácio de Ronaldo Lidório, que é um dos grandes missiólogos dos tempos atuais. Ele custa apenas R$ 39,00, eu acho que está lá atrás, não é isso, Rogério? E aí os irmãos podem adquirir. Eu fiz um acordo com a Cultura Cristã. E por que é que eu não posso doar esses livros, como eu trouxe algumas bíblias do Mackenzie e algumas canetas como presente para os irmãos? É porque eu fiz um acordo com a Cultura Cristã que toda a receita desse livro estará sendo investida, e está sendo investida, mais de 600 livros já foram vendidos para sustentar missionários da Junta de Missões Nacionais, da APMT e do PMC. Então toda a renda, que é a minha parte do livro, ela está sendo dedicada para isso. Por isso que eu não posso, infelizmente, doar, por mim eu doaria, mas está ali à disposição, e eu particularmente recomendo. Ele já está na segunda edição, já vendeu mais de 3.000 livros, e já está na segunda edição, então está aí à disposição. Mas antes disso, se alguém tiver pergunta, eu estou à disposição. Se não tiver, a gente vai para o intervalo e volta depois do intervalo. Tá bom? Então vamos lá para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Quando é que volta, irmão? Meus irmãos, vamos para o intervalo agora. Tem uma estante da Bíblia lá atrás, certo? É uma cultura primeiro desse cara. E eu gostaria